Oi meninas, meu nome é Jamila, aqui do canal Artjan, e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem essa bolsa super versátil, que é o modelo Claire. Ela é uma bolsa feita em fio de malha residual com zíper, é bastante simples de fazer. Eu também forrei ela com cetim, o que é opcional, o forro. E as medidas dela é 23 por 16 de altura. Pronto, a frente dá 23 por 16. E a largura dela aqui do lado, vou medir aqui para vocês, mede 10 centímetros. Lembrando que como eu fiz com fio residual, mesmo vocês fazendo com a mesma agulha, mesma quantidade de pontos, pode dar alteração no tamanho, porque o fio residual não tem espessura certa. E a alça que eu botei desse jeito que dá para usar duas formas, tanto ela sendo uma bolsa de ombro, quanto uma tira-colo assim. E sem mais demoras, bora lá começar esse passo a passo. Eu vou estar utilizando esse fio aqui residual da Fiorecer. Ele é um fio de 1 kg e visualmente dá para ver que por fora o fio assim tem uma espessura bem grossa e é tipo um paninho assim de algodão com a elasticidade. Quando a pessoa vai comprar esses fios residuais, já dá para identificar algumas coisas assim já pelo novelo, então basta ter atenção na hora de comprar. Nessa bolsa eu vou fazer duas bases assim, daí eu já fiz uma e eu vou ensinar agora para vocês como fazer ela, que serão duas iguais, que é a parte que vai ficar de frente e trás da bolsa. Eu vou iniciar fazendo 17 correntes. E vou estar utilizando a agulha número 7. Daí, se vocês forem trabalhar com agulha mais fina e fio também mais fino, eu sugiro para vocês que aumentem as correntes aí e também aumente as carreiras na hora de subir, porque é para bolsa, porque senão a bolsa vai ficar bem menor se for feita com fio fino. Feito já as 17 correntes, vou pular essa primeira e vou trabalhar um ponto baixo aqui nesse segundo ponto, apenas pegando nessa laçada de cima da corrente. E daí eu vou seguir fazendo pontos baixos em cada corrente aqui, que darão um total de 16 pontos baixos. Eu vou fazer os meus pontos baixos e já volto com vocês para a gente subir a segunda carreira. Feito a minha primeira carreira, vou fazer uma corrente para subir, viro e já sigo fazendo pontos baixos novamente, pegando nessas duas laçadinhas aqui. E é isso, gente. Sigam fazendo 16 pontos baixos até chegar lá no finalzinho. E um detalhe para vocês, em cima ficarão duas barrinhas assim, que serão duas carreiras de ponto baixo, assim com 16 pontos baixos. Então, vocês vão ter que fazer duas barrinhas assim, que é para ficar na parte de cima. Daí eu já não vou ensinar essa parte, que é super simples para fazer, igual o início dessa carreira que eu tô ensinando agora. Essa daqui eu vou seguir fazendo essa base aqui, que vai ficar frente e trás. Já a de cima ficará assim, 16 pontos baixos, duas carreiras. Que ficará assim a parte de cima.
Uma parte vocês finalizam em arremata normal e a outra deixem um fio assim sobrando, que é pra gente fazer o fechamento. Só vai precisar disso em uma parte mesmo, tá? E voltando aqui, vou fazer a minha terceira carreira com uma corrente para subir e vamos virar nossa peça e seguir fazendo pontos baixos. E ao todo serão 9 carreiras. A gente tá na terceira. Terminando essa, serão mais 6. E eu já volto com vocês com minhas 9 carreiras concluídas. Já concluí aqui minhas 9 carreiras de 16 pontos baixos cada. E eu vou fazer uma corrente aqui para finalizar. E vou estar separando uma parte de fio aqui. Lembrando que vocês terão que deixar as duas partes com fios aqui, que é para a gente fazer o fechamento no final, que será feito em pontos baixíssimos. Então, deixei uma boa quantidade de fio para a gente fazer a finalização depois. Já concluída essa parte, lembrando que serão duas dessas iguais, vamos lá para a seguinte parte, que será da lateral. E eu vou fazer aqui 7 correntes. A lateral terá 6 pontos baixos em cada carreira. Feito as minhas 7 correntes, vou pular a primeira e começar a trabalhar em pontos baixos, como a gente fez na outra parte. E vamos seguir trabalhando assim até 33 carreiras. Essa é a primeira, vamos fazer mais 32 carreiras de pontos baixos aí. Sempre uma corrente para subir, vira a peça e faz pontos baixos, 6 pontos baixos. E eu vou seguir aqui, vou fazer minhas 33 carreiras e já volto com vocês para a próxima parte. Concluída a minha lateral, só uma pequena observaçãozinha para vocês, é que essa lateral eu fiz um errinho aí, que eu coloquei 34 carreiras, só que depois eu desmanchei, tá? O total é de 33 carreiras mesmo. E eu medi aí para vocês e deu um total de 50 centímetros. Mas lembrando aí, ó, que como eu fiz uma carreira a mais, as medições é aproximadamente 48 centímetros por 9, 48 por 9, aí ficou 50 porque teve esse pequeno errinho. E vamos lá medir essa base aqui, que é a frente e trás da nossa bolsa, que deu 22 centímetros de largura e 14 de comprimento. E por último, vou medir aqui essa barrinha aqui que vai ficar na parte de cima, que dá 22 centímetros de largura por 5 centímetros. 22 por 5 essa parte. Lembrando que normal, a de vocês dar um pouco diferente, porque esse fio é um fio residual e aí a gente nunca acha fios com a mesma espessura, sempre você vai achar com diferenças aí. Mas sem mais demoras, bora lá fazer o fechamento da bolsa. E vamos pegar uma base mais a lateral e vamos estar trabalhando nesses espacinhos que eu já dei uns furinhos aqui. E bora lá juntar as duas. Eu tô pegando aqui no meu último ponto. Cuidado para não pegar na corrente. Eu peguei, ó, o último ponto da base e o primeiro da lateral. E daí eu vou trazer esse fio pra frente. Pegado aqui, ó. E no mesmo canto que eu peguei na base, eu pego aqui na parte da lateral
e fecho meu primeiro ponto baixíssimo. E aqui, do mesmo jeito, eu vou pegar aqui e do outro lado no mesmo lugar. E vou fechar ponto baixíssimo. Ó, pego nesse mesmo lugar de novo, pego lá atrás, fecho ponto baixíssimo. Pego aqui, de ponto em ponto, vocês vão fazendo, lembrando que desse lado, do mesmo jeito que você pega de um lado, você pega do outro. Mas do outro lado não será assim. Será o contrário. E vamos seguir fazendo pontos baixíssimos até chegar lá no finalzinho. É só você seguir fazendo aqui, não pula nenhum ponto, pega no ponto, pega no outro, de um lado e do outro. Se seguir fazendo bem direitinho, sem pular nenhum pontinho, vocês vão concluir, chegar lá no final, com um acabamento certinho. E na parte aqui de virar, ajeitem esse fiozinho aí para ele não sair para fora, se quiserem arrematar. Eu deixei assim porque eu vou forrar a bolsa. Ó, vamos começar a trabalhar nessa parte de correntes. E as duas perninhas das correntes que ficou, eu peguei as duas. E vamos seguir pontos baixíssimos. Olha só, no mesmo lugar. Basta ter atenção que nessa parte de virar, às vezes a pessoa pode se atrapalhar. E vamos seguir. Eu ajustei um pouquinho aí, porque eu tava um pouco ruim aí de o ângulo, mas deu uma melhorada. E vamos seguir trabalhando pontos baixíssimos. Pegue primeiro na parte da base, depois na da lateral e fecha o ponto baixíssimo. E aí, isso é só vocês seguir pegando um ponto e outro, que vamos chegar lá no finalzinho. E é só seguir continuamente assim, pegando um ponto da frente e um da lateral, sem pular nenhum, e vocês chegarão até em cima bem certinho. E se caso vocês perceberem no final que tem um ponto sobrando, é porque vocês pularam algum ponto nesse caminho aí. Então é isso, gente. Eu já volto com vocês no finalzinho aqui do fechamento. Voltando com vocês nesse último ponto, vou pegar aqui, peguei o último daqui e vou pegar o último da lateral e vou fazer o ponto baixíssimo, já puxando todo esse fio. Daí eu vou inserir a agulha de trás para frente nesses mesmos pontos que a gente puxou o último ponto baixíssimo, e vamos puxar esse ponto lá para trás e ajusta bem e arremata esse fio, dá uma finalizada aí com a colinha para ficar mais firme. E é isso, a próxima lateral vocês vão fazer a mesma coisa, que vai dar certo. E eu já volto com vocês depois que eu fizer a minha outra finalização, essa outra parte da finalização. Bolsa quase finalizada. Quando eu concluo essa parte aqui, eu dou uma boa arrematada nos meus fios que estão soltos lá por dentro para ficar mais firme. E eu já vou fazer a aplicação do forro assim. O forro fica forrado só nessa parte, eu não coloco tecido em cima nessa bolsa. Então, eu vou fazer o forro aqui com cetim e vou apregar e já volto com vocês pra gente fazer a parte de cima. Só um detalhe, se vocês forem colocar forro, é para vocês costurarem aqui, ó, embaixo, ou aqui, ou nessas listrinhas. Por quê? A gente vai ter que fazer o fechamento em pontos baixíssimos, furando aqui, ó. Então, a gente tem que deixar essa passagem livre para a agulha passar com fio, porque senão vocês vão ter que tirar o forro para fazer o fechamento
se caso colocarem um forro nessa parte aí, impedindo a passagem da agulha. Então, já volto com vocês com o forro da minha bag já colocado pra gente fazer o fechamento. E foi assim que ficou o meu forro. E bora lá fazer o fechamento dessa bolsa. Olha só, peguei essa parte que tá com fio grande aí para já selecionado para fazer esse fechamento e vai ficar assim, ó. Percebam que essa última carreira que a gente fez vai ficar na parte do zíper. Então vou soltar aqui, eu faço esse rolinho porque é para não ficar passando aí o fio por todo canto, para não ficar muito desorganizado, fazendo muito volume aqui. Então, vamos lá começar nesse fechamento. Olha só, é assim que vai ficar, presta bastante atenção para não fazer o fechamento errado e depois ter que desmanchar. Mas é bastante simples de fazer o fechamento dessa bolsa. E terão 6 pontos aqui. Lembrando, né, são 6 pontos de lateral. E bastante atenção nessa parte, eu vou começar trabalhando aqui no meu segundo ponto da lateral. E já vou pegar ele, em seguida pego o primeiro ponto dessa parte de cima. E vou puxar aqui, fazendo um ponto baixíssimo, pegando no próximo ponto. Esses 2 pontos do meio serão livres, que terá que ficar um espacinho para passar o zíper. Então, a gente vai trabalhar 2 pontos de lado, 2 pontos livres e 2 pontos de lado. Pronto, já ficaram 2 pontos livres aqui. E aqui a gente já vai trabalhar esse ponto baixíssimo, pegando essa outra barrinha aqui. E a gente pega já aqui nesse primeiro ponto. E fecha o ponto baixíssimo. A gente sempre pega de fora para dentro e fecha o ponto baixíssimo. E aqui é o último ponto dos 6 e eu vou pegar nessa carreira aqui. Aqui nesse primeiro, olha só, a gente pega na primeira corrente que foi onde a gente iniciou. Ajusta bem aí. Olha só, analisa onde tá a primeira corrente. Tô ajustando aqui o ângulo para ficar melhor para vocês verem. Olha só, primeiro ponto aqui com primeira corrente. E vamos seguir fazendo aqui, pegando um ponto por fora e outro na barrinha, fechando os pontos baixíssimos. Espero que vocês estejam entendendo. Eu enrolei um pouco para explicar isso daqui, mas vamos seguir aqui. Espero que vocês estejam entendendo. E eu já fiz essa parte, segui fazendo pontos baixíssimos. Eu não gravei tudo porque tá bastante ruim de eu fazer esse fechamento aqui. O ângulo está péssimo, toda vez eu fico batendo no suporte ou no celular. Então, mas essa parte aí foi só repetição mesmo. Vamos fazer essa parte aqui agora, bastante atenção, 6 pontos de laterais. Eu tô aqui já identificando aqui meus pontos. E eu vou estar pegando aqui no primeiro ponto dos 6 da lateral, identifico onde tá. E vou pegar aqui nessa carreira de listrinhas que fica. E pegando o meu segundo ponto de lateral e esse primeiro ponto dessa barrinha aqui. E fecho o ponto baixíssimo. Pronto, aqui eu já peguei 2 pontos de lateral sustentando na barrinha. Daí no meio serão 2 pontos livres, porque é o espaço do zíper. Aí faltam 2 pontos para eu finalizar aqui e eu já vou sustentar aqui a próxima barrinha. Pego aqui no meu penúltimo ponto da lateral, nessa primeira carreira, nesse primeiro ponto da primeira carreira aqui, última carreira no caso, e vamos fechar
o ponto baixíssimo e pego no último ponto da lateral, mais nessa carreira aqui de listrinhas, e fecho mais um ponto baixíssimo. Aqui eu vou começar pegando já nesse primeiro ponto aqui da parte de frente e verso, e vou identificar aqui minha primeira corrente, que eu vou começar trabalhando ponto baixíssimo aqui. E daqui é só seguir pegando e fazendo pontos baixíssimos, primeiro na parte da frente da bolsa e depois na parte da barrinha. E vamos seguir fazendo aqui até chegar no finalzinho e eu já volto com vocês. E já concluída essa parte, vamos fazer só esse pedacinho que está faltando para a gente fazer o fechamento. E vamos começar aqui no primeiro ponto da lateral. E pegando aqui nessa carreira de listrinhas, vamos fechar o último ponto baixíssimo. Depois disso é só puxar esse fio. E puxar desse fio, vamos cortar, né, para ficar mais fácil de fazer esse fechamento. Eu vou estar utilizando aqui minha agulha de tapeçaria de plástico para fazer esse acabamento aqui. Eu peguei aqui, ó, nesse primeiro ponto, passei esse fio de cima para baixo, ajuste bem para ele ficar parecido com os outros. Daí eu coloco a agulha pelo meio, saindo lá atrás. Prestem atenção lá onde vai sair essa agulha lá atrás. E vamos puxar esse fiozinho lá para dentro da bolsa, que também é lá para trás. Ajusta bem, para ficar bem bonitinho, bem parecido com os outros. Para não ficar perceptível que é emenda naquele lugar. E pronto. Depois de ajustar bem, é a parte que a gente vai fazer o arremate. Escondendo esse fiozinho aqui. Eu puxo ele para frente e saio escondendo nessa carreira aqui de pontos baixos por fora, porque para esconder esse fio por dentro, repuxa bastante aqui essa parte de cima. Daí eu preferi fazer esse acabamento aqui por fora. Até porque esse fio residual também tá dando um trabalhinho de fazer essa parte aqui. Porque a agulha fica ruim de passar. Mas eu vou fazer até chegar no finalzinho do fio e coloco uma colinha no final que é para segurar melhor. E é isso. Só falta mesmo a aplicação do zíper. Eu não vou mostrar detalhadamente como eu fiz essa aplicação. Vou mostrar aonde eu fiz e aonde vocês também podem fazer, porque tem duas opções de fazer a aplicação desse zíper. Vocês podem optar por deixar ele mais em cima ou mais embaixo. A aplicação mais embaixo, ele fica mais embutido assim, que é onde vocês podem fazer a costura mais lá embaixo. Eu vou mostrar para vocês, ó, costurando assim, fica desse jeito aqui. Ele fica mais para dentro, assim. Percebam que até a parte da barrinha de cima da bolsa dá uma diferença. Nessa daqui eu resolvi fazer a aplicação mais nessa parte aqui de fora, costurando nessas listrinhas de cima. Que também ficou melhor a abertura da bolsa, eu senti que ficou mais bem apregado o zíper. Eu gostei mais de fazer assim mesmo, por fora. Então, vou fazer essa aplicação e já volto com vocês. E finalizada a bolsa, porque só faltava mesmo aplicar esse zíper e ficou assim, tá, gente? Olha só, percebendo aqui, eu fiz a costura nessas listinhas de fora e também coloquei cola aqui nessa parte de dentro para o zíper ficar mais coladinho aqui. Ficou muito bom essa aplicação de zíper, ficou super fácil de abrir a bolsa, que às vezes fica um pouco durinho, mas essa aplicação ficou ótima. Eu também
Fiz um pingente aqui. Quem ainda não sabe fazer, eu vou deixar um link aqui de um vídeo de eu ensinando a fazer o pingente. Coloquei aqui esse sininho no zíper para ficar melhor de abrir. Usei 2 argolas articuladas e, como eu mostrei no começo, eu botei a corrente assim regulável para usar ela tira-colo e também de ombro. E minha etiqueta personalizada. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha ajudado vocês e eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações, deixa o seu like que vai me ajudar bastante. E é isso, fiquem com Deus, até a próxima, tchauzinho!